Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora para mais um vídeo de pré-jogo, porque o Fluminense hoje enfrenta o Vasco, clássico do Fluminense contra o Vasco, aqui em Brasília. O mando é deles, mas o jogo é aqui no Mané Garrincha. Estou aqui na frente do hotel do Fluminense gravando um pré-jogo que hoje vai ser diferente, vai ser híbrido. Parte feito aqui de frente do hotel do Fluminense, parte gravado do apartamento do hotel onde a gente está. Tudo que você precisa saber sobre essa partida entre Fluminense e Vasco, que acontece hoje à noite, aqui em Brasília, se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda a vinheta. Enfrentam hoje aqui em Brasília. Vamos lá para as informações básicas do jogo. O Fluminense e o Vasco se enfrentam às 9h30 da noite. A partida será no estádio Mané Garrincha, aqui no Estádio Nacional de Brasília. Terá a transmissão da Band, da TV Band, e do Premier e do Gold também. Estatísticas de Fluminense e Vasco. É um clássico que a gente tem, assim, a dificuldade tremenda historicamente, tá? São 393 jogos, esse é o clássico 394. Também tá muito perto do 400, né? 124 vitórias nossas, 154 vitórias deles. São 30 vitórias de diferenças, com 115 empates. A sequência atual, ela tá bem dividida, né? O Vasco ganhou a última por 2-0 ano passado, com aquele roubo do Anderson Daronco. O Fluminense ganhou a penúltima, vencendo por 2-1 dentro do Campeonato Brasileiro. Aquela única vitória do Fernando Diniz no Brasileirão do ano passado. Aí antes disso, teve um empate em 0-0, antes uma derrota, uma vitória da equipe do Vasco, aquele 4-2 lá no Engenhão. Aí antes disso teve um empate, vitória do Fluminense. Então, os últimos 6 jogos está bem empatado. 2 vitórias para cada lado, 2 empates e 2 derrotas. Esse jogo, ele vai ter um contexto muito esquisito. Eu não sei se vocês estão nessa mesma pegada. Porque assim, se você virar pra mim e falar bem assim, Gabriel, lá na KTO tá uma odd de 6 milhões de o Fluminense classificar, você aposta? Eu falo que não. Acho que o Fluminense já tá, não tem mais ali como se classificar no Campeonato Carioca. Óbvio que matematicamente tem, né? O Fluminense pode ganhar, torcer ali pra Nova Iguaçu, Maricá, principalmente Maricá e Volta Redonda, que o Fluminense não enfrenta mais, torcer para pelo menos alguns times ali da frente empatarem muitos jogos, perderem para times que estão lá atrás, e aí talvez a gente consiga classificar com 19, ganhando todos os jogos. Mas obviamente que a gente sabe que é muito difícil. A gente tá falando de um time que ganhou 1 em 7, ganhar 4 em 4 e ainda contar com todos os outros resultados. Então o que tá valendo esse Campeonato Carioca ainda? Vale muita coisa, cara. Vale o ano do Fluminense. Vale... Vocês não vão me vendo aqui forçando a barra de Taça Rio, tá? Taça Rio, pra mim, ela é um torneio que é um castigo, praticamente, tá? Ah, mas vale a vaga na Copa do Brasil? Vale. E continua sendo um castigo. É um castigo você ter que disputar a vaga da Copa do Brasil por dentro da Taça Rio. Mas dito isso, não vou comemorar que vaga na Taça Rio. Não é esse a minha meta. Pra mim, terminar em 10º, terminar em 7º, vai dar na mesma. Novamente, eu sei da questão da vaga da Copa do Brasil. Não tô falando disso nesse momento. Mas assim, tá valendo o cargo do Mano Menezes. Eu acho que é bem fato a gente falar disso, assim. Não tô sendo desesperado, não, cara. O Mano Menezes é um treinador que tá, sim, balançando no cargo. Tá, sim, naquela fase do prestigiado pelo presidente, que o presidente precisa responder se vai demitir ou não. Ele não respondeu porque não falou ainda depois dessa fase muito ruim do Mano Menezes, né? Quando falou só sobre a renovação do John Arias. Então, veio toda a comitiva do Fluminense aqui pra Brasília, presidente, vice-presidente, diretor de futebol, diretor de comunicação, tá todo mundo aqui. Não tô falando que vai ter reunião depois para demitir nem nada disso, acho que esse não é o padrão do Mário Bittencourt demitir treinador logo depois, mas assim, o cenário é caótico, porque o Mano Menezes tem sido pego em contradição em algumas explicações em coletivas que eram boas e que agora ele senta lá para defender o cargo dele, tem tido problemas para escalar o time dentro de campo, óbvio, teve alguns problemas, mas ainda assim, com esses problemas da ordem técnica, né, física, melhor dizendo, Paulo Henrique Ganso, etc., não é pra poder passar mal pra Boa Vista, Madureira e os outros. O Volta Redonda foi antes dele assumir. Não dá pra fazer uma partida tão ruim contra o Botafogo, que tinha acabado de estrear na temporada. Então a gente tem alguns pontos ali de críticas ao Mano Menezes. Outro ponto, inclusive, de crítica também é a falta de criação do time. Ele vai ter alguns retornos, vou falar já, inclusive, vamos voltar lá pra frente do hotel, mas esse clássico tá valendo isso. Tá valendo o cargo do Mano Menezes. Não dá pra gente ser hipócrita aqui. Sábado tem um Fla-Flu. O Fluminense inicia a temporada como um dos piores times
do Campeonato Brasileiro. E isso é desesperador sim, porque o Fluminense gastou mais de 100 milhões de reais, tá prometendo gastar ainda mais e a gente ouve notícia de devendo Criciúma. Ou seja, estão torrando um dinheiro em ano de eleição e o time não tá jogando. E aí começa tudo a ficar muito mais desesperador. Mas hoje é clássico, é hora de diminuir, voltar a diminuir essa vantagem pra cima do Vasco. E a gente vai agora falar de bola em campo com Gabriel Amaral, que tá lá direto da frente do Hotel do Fluminense. É isso mesmo, Gabriel. Tô aqui na frente do Hotel do Fluminense. Que coisa maluca, né? Eu falando comigo mesmo. Tô aqui na frente do Hotel do Fluminense pra gente passar, de fato, pra parte do bola e campo. O Fluminense não tem uma escalação vazada, né? A verdade é essa. O Fluminense, a gente não viu qualquer informação diretamente responsável ali por escalação do Mano Menezes. O Mano Menezes bloqueia completamente o treino. Então é o tipo de informação que a gente só pode especular. A gente não tem como trazer essa informação colocando fatos ali. A verdade completa é essa, e aqui você sabe que no pré-jogo eu não minto, né? Então a situação é a seguinte: provável escalação do Fluminense. Vou falar a provável escalação do Fluminense, você aí de volta no hotel fala a provável escalação do Vasco. A provável escalação do Fluminense tem o goleiro Fábio no gol. Samuel Xavier não viajou. Ok, Samuel Xavier não viajou aqui para Brasília. Não sei se há algum efeito ainda por questão da cãibra que ele sentiu no final do jogo, se teve alguma lesão muscular, se é só a equipe do Fluminense, a equipe de preparação segurando para de repente não ter uma lesão maior, ou se teve de fato alguma coisa. Então Samuel Xavier não viaja, Guga deve jogar na lateral direita, é o substituto padrão. Na zaga, quem não viajou foi o Freitas e o Manuel, a gente pelo menos não conseguiu vê-los chegando aqui no hotel não, fizemos vídeo, vimos outros vídeos, vimos vários vídeos, não vimos nem Freitas nem Manuel. De zagueiro só viajaram Ignacio, Thiago Santos e Thiago Silva. Também provável que a gente veja Thiago Santos e Thiago Silva jogando titular, ou se o Mano Menezes for fazer alguma mudança, a gente veja o Ignacio. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, o René foi muito mal na última partida, o Fuentes entrou, deu uma assistência, então se não for poupado, né, o que não faria sentido ser poupado 2 jogos seguidos, vem Fuentes na lateral esquerda. E no meio de campo, Martinelli veio, Nonato veio, Bernal veio, Hércules veio. Pela lógica, até por ter sido poupado domingo, o Martinelli volta a ser titular. Apesar de eu ter gostado até da partida do Facundo Bernal no jogo contra o Boa Vista. Mas deve voltar com Martinelli e Hércules, e o Lima tá de volta. Aí fica aquela dúvida, o Lima tá de volta depois de um problema muscular, não chegou a ser uma lesão ali chamada pelo Fluminense, mas foi um problema muscular. Se o Lima voltar como titular, acredito que a gente vá ver um time com o Lima jogando, ou eu não descarto para esse jogo a possibilidade dele colocar como volante, Hércules, Bernal e Martinelli, colocar 3 volantes, ou até o Nonato ao invés do Bernal, replicando o que ele fez lá contra o Palmeiras, ou então dele colocar o John Arias pelo meio e colocar Canóbio, Serna e Germancano no ataque. Também não descarta a possibilidade dos 3 volantes, aí quem sai desse time é o Serna, entraria com Arias, Canóbio e com Germancano. O que ninguém entende é como que o Riquelme Felipe não é titular. No último jogo, o Mano Menezes deu uma declaração falando que o Riquelme Felipe joga pela direita e o Arias joga preferencialmente pela direita, então isso fica difícil, etc. Uma desculpa que não convenceu muita gente. No jogo anterior contra o Botafogo, ele falou que tanto o Riquelme Felipe e também o Isaac, o grande problema, a grande dificuldade era justamente pela questão física. Preferia ver esses jogadores jogando no segundo tempo porque não tinha um destaque físico ali em relação aos outros jogadores adversários. E aí, como entrava no segundo tempo, você igualava um pouco mais, porque o lateral adversário já está mais cansado e tal, diminuía ali a dificuldade. O treinador, Mano Menezes, deve mandar a campo mais ou menos esse time aí também. Agora a gente fala das prováveis entradas do Vasco, né, da escalação da equipe Cruz Maltina. A gente começa com o Léo Jardim. Na lateral direita, uma dúvida: o uruguaio Puma Rodrigues ou do Paulo Henrique. Na zaga, Lucas Oliveira e João Vitor. E na lateral esquerda, Lucas Piton, titular da equipe do Vasco. No meio de campo, aí o Vasco tem uma dúvida de formato, tá? O Fábio Carille ainda não se decidiu, o treinador da equipe do Vasco, ou pelo menos a gente não sabe se ele se decidiu, entre 3 volantes, com Hugo Moura, Tietê e Jair, e no ataque o Paulinho, ex-Fluminense inclusive, Felipe Coutinho e Pablo Verrete, ou então sacando de repente um desses jogadores do meio de campo para colocar o Alex Teixeira. Então o Alex Teixeira entraria no ataque, o Paulinho, tá, ou talvez o Coutinho, enfim, formariam aqui uma linha de jogo de ataque e sairia um dos 3 volantes, talvez o Hugo Moura, talvez o Jair, talvez o Tietê, e aí faria um esquema um pouco mais parecido com o que é o convencional. Vasco, que é vice-líder, olha a tabela aí só na tela,
tabela do Flash Score aí na tela. O Vasco que só não é líder por conta de número de vitórias, né? O Vasco ainda não perdeu, tá invicto no ano. E apesar disso, não é um time que inspire muita confiança assim. Mas, enfim, são 13 pontos em 7 jogos, 3 vitórias, 4 empates. Ainda não jogou clássicos, né? O primeiro clássico que ele vai enfrentar, e joga para poder tentar segurar a sua vaga no G4. O Fluminense, mesmo se vencer hoje, ainda fica 3 pontos atrás do Vasco. Essa é a situação. Na verdade, galera, a gente tem que ficar de olho, é 6 horas da tarde, Bangu e Boa Vista. Porque se o Bangu inventar de ganhar do Boa Vista, o Bangu vai a 5, o Fluminense vai ter 7. Se o Fluminense me inventa de dar uns tropeços aí nesses clássicos, tem a última rodada do Fluminense Bangu rolando FluFest e a gente preocupado do Fluminense ser rebaixado no Campeonato Carioca. É inacreditável. Isso é inacreditável. O que dá pra você acreditar é no caso da KTO. Você pode acreditar que é uma casa de apostas sérias e que tem boas cotações, cara. Vou inclusive botar aí na tela as cotações do jogo de hoje e tentar dar aquela dica marota de sempre, né? Que nunca é garantido, ainda mais porque a gente tá falando de Fluminense, né? Olha só, tá aí na tela, Fluminense e Vasco. Se você der uma olhadinha aí nos resultados, o Vasco tá até um pouquinho favorito, é pouco favorito em relação ao que se olha na tabela, né? O Vasco paga 2,5 para cada real que você aposta nele e o Fluminense paga 2,88 para cada real que você aposta nele, ou seja, é mais difícil o Fluminense ganhar, eles pagam mais caso você aposte no Fluminense vencendo. Eu vou com uma aposta dupla aqui, que é o seguinte, é a chance dupla, colocando o empate e a vitória do Fluminense, tá pagando 1,46, ou seja, se empatar ou se o Fluminense vencer, a minha aposta ganha, mas eu vou botar uma outra condicional, que é menos de 2,5 gols no jogo. Ou seja, o Fluminense pode ganhar e empatar, mas o jogo não pode acontecer 3 gols. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, que eu vou botar na tela aí agora para vocês, ó, tem um botãozinho chamado odd aumentada, 10% de ganho aumentado. Clica nesse botãozinho, porque você colocando 10 reaisinhos, ó, pode retornar 20 reais. Se você desclicar, pode retornar só 19. Então aproveita, né? É a KTO te dando um benefício aí. Vou deixar um link aqui na descrição, você pode ir lá na KTO. Lembrando sempre, estamos falando de um jogo para maiores de 18 anos. Estamos falando de uma coisa que é para ser uma brincadeira. É para colocar um dinheiro que você pode perder, porque a sua chance de perder é maior do que a sua chance de ganhar. A arbitragem da partida deve ser feita pelo senhor Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro tradicional, conhecido já de 200 mil anos aí no futebol carioca. Não é o árbitro dos que mais me agrada, não, né? A gente precisa aqui trabalhar na sinceridade. Um outro detalhe também que é importante, que o jogo é aqui em Brasília, em torno de 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo. Desses ingressos, cerca de 2/3 para a torcida do Vasco e de 1/3 para a torcida do Fluminense. Ou seja, dá para a gente dizer ali que em torno de 15 mil ingressos, 16 mil ingressos para a torcida do Vasco, cerca de 9 mil ingressos mais ou menos para a torcida do Fluminense aqui em Brasília. É isso, tá? Te aguardo às 7h30 da noite na nossa transmissão aqui direto do Estádio Nacional Mané Garrincha. Eu e o Fio estamos aqui. O Lessa e o Cauã vão estar de casa e a gente vai fazer aquela super transmissão pré-jogo, pós-jogo, toda aquela transmissão que você já está acostumado a ver aqui com a gente. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal para dar aquela moral. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!